E aí, pessoal, beleza? Professor Cadu, vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Tributário. Estamos falando dos impostos estaduais. E agora um outro imposto estadual, que tem um nominho aí, que é o seguinte, o chamado ITCMD. Em alguns estados usa-se outra sigla, tem um estado que fala ITD, tem estado que fala ITCD, tem estado que fala ITCMD, enfim. Isso não é o mais relevante é você saber a sigla toda, ITCMD, porque a sigla toda quer dizer Imposto sobre a Transmissão, Causa Morte e Doação. TCMD é isso, Transmissão, Causa Morte e Doação. Tá bom? Então, como de praxe, artigo 155 da Constituição, que estabelece a competência aos Estados e ao Distrito Federal em instituir impostos sobre o quê? Inciso 1. A transmissão, causa mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Lembrando também, mais uma vez, é um imposto que tem natureza fiscal. Beleza? Eu gostaria de fazer algumas comparações aqui do ITCMD com o ITBI, que é o Imposto de Competência Estadual que a gente viu no vídeo de competência estadual. Se você não viu ainda, veja lá depois. Enfim, na sequência, na verdade, ele está depois, né? Só que, o ITCMD é um imposto que incide sobre uma transmissão não onerosa. Tá aqui, transmissão não onerosa. Ou seja, o que é a transmissão causa-morte? Alguém faleceu, deixou bens a serem inventariados. E esses bens se tornam uma herança e quem o recebe sem ter feito nada, sem ter pago nada por aquilo, enfim. É um recebimento, uma transmissão não onerosa, então uma transmissão causa-morte. Então, se for uma transmissão por meio de uma doação, então eu tenho um bem, quero doar esse bem a alguém. Incidirá ITCMD sobre essa doação e é também uma transmissão não onerosa. Quem recebeu não teve que pagar nada por isso, etc. Diferentemente do ITBI, né? O ITBI é uma transmissão de bens imóveis a qualquer título por ato oneroso. Então, primeira diferenciação aí. A segunda diferenciação é a óbvia, né, de que o ITCMD é de competência estadual, o ITBI é de competência municipal. O ITCMD, ele incide sobre a transmissão de quaisquer bens, seja bem móvel, seja bem imóvel, seja direitos relativos a esses, bens ou direitos. Enquanto que o ITBI é apenas em relação à transmissão de bem imóvel, né, o bem ou direitos sobre esses bens imóveis. E aqui é qualquer bem. Então, assim, faleceu, deixou um bem imóvel, como herança, incide ITCMD. Faleceu, deixou um carro, que é um bem imóvel, incide ITCMD. Vou doar um bem imóvel, incide ITCMD. Vou doar um bem imóvel e incide ITCMD. Por quê? Causa morte ou doação. Então, essas são aqui, na verdade, as situações que vão se configurar em fato gerador do ITCMD, porque decorrem da situação de transmissão de causa-morte e doação. Em relação aos princípios constitucionais aplicáveis ao ITCMD, você precisa saber o quê? Ele se submete a todos os princípios. Submete-se ao princípio da legalidade, ao da anterioridade e ao da noventena. Beleza? Tranquilo. Então, beleza. Visto aí a parte principal, o núcleo do ITCMD, vamos ver alguns outros dispositivos constitucionais sobre esse imposto. Temos aí, o imposto previsto no inciso 1, então aqui é o parágrafo 1º da Constituição, em relação a bens imóveis, relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem ou ao Distrito Federal. Ora, a gente está falando de um bem, está falando de uma transmissão desse bem e um imposto que vai ser cobrado sobre essa transmissão. É importante que eu saiba a qual Estado será devido? É importante. Como que se define, ou se apura, ou se atribui a competência de qual Estado que vai ficar com aqueles recursos financeiros, né, e vai poder cobrar, enfim, e vai ficar com o dinheiro daquele ITCMD. Ora, se for um bem imóvel, não tem dúvida, nunca esqueça disso, é uma regra até fácil de entender. Se for um bem imóvel, vai ser o Estado da situação daquele bem. Então, veja, às vezes uma pessoa... Isso acontece muito quando você está estudando as legislações tributárias estaduais e encontra lá a legislação do ITCMD e aí as questões de prova vêm assim. Fulano morava no Rio de Janeiro
tinha um imóvel em Pernambuco e deixou um filho no Amazonas e tinha também uma conta bancária em Goiás. Aí como que fica o ITCMD nessa situação? Ora, em relação ao bem imóvel, é fácil. O ITCMD vai ser devido para a situação do bem. Então, se a gente falou que o bem imóvel está em Pernambuco, o ITCMD será devido a Pernambuco. Mesmo que ele faça um inventário em outro estado. Tá, então, e em relação a bem imóvel, professor? Já que o bem imóvel, ele pode estar uma hora num lugar, pode estar um carro, por exemplo, está licenciado num lugar, depois está no outro, depois... Em relação ao bem imóvel, ou aos bens, todos os bens móveis que vão ser sujeitos ao ITCMD, você vai ter duas situações de acordo com o tipo de transmissão. Se for uma transmissão causa-morte, né, em relação a bens móveis, títulos e créditos, vai competir... Deixa eu só sair daqui. Vai competir ao estado onde se processar o inventário ou o arrolamento. Então, assim, ó, se for causa-morte, o ITCMD vai ser devido ao estado em que se processar. Vai ter que ser feito lá um inventário ou um arrolamento, que é um processo ali que vai ensejar exatamente a distribuição, a partilha dos bens, e é o inventário, e o estado que processar esse inventário ou esse arrolamento vai ser o estado em que se deve pagar o ITCMD. Então, se eu tiver no mesmo inventário, no mesmo conjunto de bens de herança, no mesmo espólio, um bem imóvel e o bem imóvel, em relação ao bem imóvel, mesmo que o inventário se processe em outro estado, o ITCMD devido àquele imóvel vai ser no estado do bem. E em relação aos demais bens móveis, vai ser devido no estado em que se processar o inventário ou arrolamento. Se for doação, em relação ao bem imóvel, também não tem dúvida, tá aqui, porque aqui é bem imóvel e aqui está todos os casos, doação ou causa-morte. Se for doação, vai ser devido ao estado do domicílio do doador. Então, assim, tem muitos casos desse também. O doador, aqui ó, domicílio do doador ou Distrito Federal. Então, tem muitos casos em que determinado doador reside, tem domicílio em Pernambuco, quer doar um bem imóvel na Bahia para alguma pessoa que está no Rio de Janeiro. Ora, nesse caso, se for um bem imóvel, é na Bahia. Agora, esse mesmo doador que mora em Pernambuco tem um carro no Rio Grande do Sul e quer doar para alguém que mora no Rio de Janeiro. Como é bem móvel, vou, então, pagar o ITCMD em relação ao domicílio do doador. Essa é a regra prevista na Constituição e isso você não pode esquecer para sua prova. Ainda sobre os princípios constitucionais, nós temos aí o inciso 3, que vai falar sobre a situação quando os bens estiverem lá fora ou a pessoa que está doando mora lá fora. Né? Terá competência para a sua instituição, regulada por lei complementar, se o doador tiver domicílio ou residência no exterior, que a gente não viu que compete ao bem doador, e se esse doador mora fora e quer doar um bem, como é que fica? E letra B, se o de cujos possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior. Então, assim, o cara lá, o de cujo, ou seja, quem vai ser o transmitente da causa-morte, ele tinha bens lá fora, ele morava lá fora, ou teve o seu inventário processado lá fora, e obviamente a gente está falando de herdeiros que moram aqui, que vivem aqui. Como que se dá essa regra? Fala para mim agora, professor, define. Não tem, não sei. Por que eu não sei? Porque vai ter que ser regulado por meio de lei complementar. Obviamente que cada estado faz a sua legislação em relação a isso, e por vezes ocorrem conflitos de competência. Por isso até que o STF tem se posicionado no sentido de dizer o seguinte, olha, estado, você não pode regular essa matéria assim não, porque ainda mais se estiver dando conflito com o estado vizinho, porque cada estado vai querer puxar a sardinha para si e vai dizer, não, vai ser aqui. Eu quero esse dinheiro nesse caso. Ora, o STF tem dizendo assim, enquanto não tiver a lei complementar, não vai poder cobrar não, Estado. Então, precisaria que houvesse uma lei complementar dispondo sobre essa situação, porque aí, quando o Estado fosse fazer a sua lei específica do ITCMD, teria que se submeter ao regramento previsto na lei complementar, nos casos em que o doador é de fora ou o de cujo é de fora, e aí como é que faz para cobrar o ITCMD? O que você precisa saber sobre essa regra é exatamente isso, que a Constituição está dizendo, essa regra vai ser prevista em lei complementar. Até hoje não foi, mas não é isso que cai na prova. Cai que você saiba que essa regra deve ser prevista em lei complementar. E em relação às alíquotas, né, você vê a Constituição prevendo que o Senado Federal é
é quem tem a responsabilidade de estabelecer alíquotas em relação aos impostos estaduais. No ICMS você vê lá umas regras, no IPVA você vê o Senado tem que estipular alíquotas mínimas e no caso do ITCMD, deixa eu sair da frente aqui, o Senado é o responsável por estabelecer as alíquotas máximas que serão fixadas pelo Senado Federal. Já existe, professor, essa alíquota máxima fixada pelo Senado? Sim, a Resolução 9 de 1992 do Senado, no seu artigo 1º, vai dizer a alíquota máxima do imposto, né, lá que trata alinhado, inciso 1 do artigo 155, será de 8% a partir de 1º de janeiro de 1992. E, artigo 2º, as alíquotas dos impostos fixadas em lei estadual poderão ser progressivas em função do quinhão que cada herdeiro efetivamente receber nos termos da Constituição Federal. Aqui é um detalhe interessante saber o seguinte, o ITCMD ele é calculado de acordo com cada fato gerador para um herdeiro. Então, se você tem, por exemplo, um montante a ser partilhado de 100 mil, e aí você tem 5 herdeiros, cada um vai receber 20, cada um que recebe 20, 1, 2, 3, 4, 5, é um fato gerador. Então, o ITCMD é calculado sobre esse fato gerador de 20 para cada um deles. E não sobre os 100 mil. Então, assim, obviamente você tem que adentrar os detalhes de cada lei estadual que vai versar sobre o assunto. Mas, o que você precisa saber aqui? Que cabe ao Senado fixar a alíquota máxima, o Senado fixou e é de 8%, e também há a permissão e autorização de que as alíquotas do ITCMD sejam progressivas. Ou seja, por exemplo, já expliquei em vários outros vídeos que tratam sobre progressividade essa questão. Se uma determinada base de cálculo for 20, aplica-se lá a alíquota de 2. Aí aumentou, a base de cálculo é 50, aplica-se a alíquota de 5. Então, ou seja, aumenta a base de cálculo, aumenta também a alíquota, até no máximo de 8%. Então, isso é bem comum de acontecer que os estados prevejam, exatamente entendendo o seguinte, quem está recebendo mais vai ter mais condições de pagar, capacidade contributiva, então vou cobrar mais ainda de quem está recebendo mais. Então, essa é a previsão constitucional sobre esse assunto. Além disso, então, a gente pode definir aqui o que vem a ser o fato gerador? Causa morte e doação. Obviamente, cada legislação estadual vai prever especificamente as situações que sejam fatos jurídicos. Então, vai ser definido em lei, mas tendo como base o quê? Uma transmissão causada pela morte ou uma transmissão causada pela doação. Quem é o contribuinte, a gente até encontra ali no CTN, que na verdade a gente está aqui pegando, lembra que eu expliquei para você que o CTN, quando ele foi feito à época, havia apenas um tipo de imposto de transmissão de bens, que era um imposto de transmissão de bens imóveis, e ele era estadual e ele abrangia tanto o que seriam as transmissões onerosas ou não onerosas. Então, a gente encontra lá no CTN os dispositivos que versam sobre contribuinte e base de cálculo a serem aplicados aqui no ITCMD, porque aquela previsão do CTN dividiu-se hoje no que é o ITCMD e o ITBI. Então, o contribuinte do imposto é qualquer das partes, ou seja, pode muito bem uma legislação estadual estabelecer que na doação o contribuinte é o doador, ou o contribuinte é o donatário. Pode também estabelecer que o contribuinte é um dos herdeiros, todos os herdeiros solidariamente, enfim. Cada legislação vai estabelecer de acordo com o fato gerador que ocorreu qualquer uma das partes. E a base de cálculo do imposto é o valor venal, que quer dizer, na sua essência, valor de venda. Só que nem sempre está se vendendo bem. Por exemplo, você está doando, mas aí o ente estatal vai ter que ter lá os parâmetros para calcular e definir o que vem a ser o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Assim como no ITBI, existe uma tendência de que o imposto, o ITCMD, seja lançado por declaração, ou seja, a pessoa procura o fisco, vai lá, apresenta os dados do que seria o fato gerador do ITCMD, com base nisso o fisco faz o cálculo para ele e dá para ele pagar. No entanto, a maioria dos fiscos estão automatizando esse procedimento, inclusive transformando. A pessoa vai lá, faz uma declaração, ao final, essa declaração calcula tudo que tem que ser calculado, sai o imposto, ela paga, beleza, está resolvido, o que torna, talvez nesses casos, o lançamento por homologação. Mas a maioria deles, muitos deles ainda são por declaração, tá bom? Então é isso em relação ao ITCMD,
que a gente tinha para compartilhar com vocês, os dispositivos constitucionais. Assim como no IPVA não há uma lei complementar trazendo regramento sobre o ITCMD, dizendo lá quais são as bases de cálculo, fato gerador, específica, o que há essa previsão aqui do CTN sobre esse assunto, que a gente também fala um pouquinho sobre isso em relação ao ITBI. Então, é isso que eu quero que vocês saibam sobre o ITCMD, que é importante para a prova. Fica com Deus, um abraço, até a próxima!